E aí você vai falar assim, Michel, você enlouqueceu de vez. Isso é impossível. Eu tenho um pensamento que tudo que a gente não consegue controlar, nós nos tornamos refém. Então, por exemplo, se a gente não consegue controlar esse sentimento de ansiedade por conta, não consigo ficar sem o celular, não consigo. Essa frase. Na realidade, nós nos tornamos refém desse comportamento, desse hábito, desse instrumento. Então, quando a gente fala, não consigo viver sem meu celular, você está se tornando refém dele. Fala, heróis e heroínas, dia 3 do terceiro desafio dos 3 desafios que eu prometi aqui para vocês. No primeiro dia do desafio, você foi obrigado a não reclamar durante 24 horas. No segundo desafio, eu te pedi para falar não durante 24 horas. E tenho recebido vários feedbacks sobre como é difícil fazer isso. Mas ao mesmo tempo, também recebi muitos comentários sobre como tem sido diferente, né? A percepção do que acontece quando você diz não. Você fica sentindo que você precisa dizer muito sim, que as pessoas não vão gostar, que você fica muito preocupado com o que as outras pessoas pensam e isso atrapalha, né? Hoje, no desafio número 3, é algo que eu coloco em prática sempre que eu tô me sentindo ansioso, que eu tô me sentindo sobrecarregado, que eu tô me sentindo sem tempo. Esses 3 sentimentos, né, as emoções que eu começo a sentir, e aí eu vou lá e coloco em prática esse desafio, o desafio número 3 que eu vou ensinar para vocês hoje, que eu vou desafiar vocês a colocar em prática hoje, tá bem? Então vamos lá, deixa eu explicar para vocês. Toda vez que eu tô me sentindo sem tempo, tô me sentindo sobrecarregado, que eu tô me sentindo de uma certa forma ansioso, eu pratico esse exercício. Eu me preparo e me programo na noite anterior para não usar o celular, nem as redes sociais, nem o WhatsApp durante as primeiras 8 horas do dia. É isso mesmo. Esse é o desafio. Você não mexer no celular nem para o WhatsApp, nem para as redes sociais, nem para outras coisas a não ser só por telefone, né? Ou seja, fazer uma ligação, isso você pode fazer. Mas se for para outras coisas, se você tiver que usar a internet, você não pode usar. Você só pode usar a internet se for no computador e mesmo assim eu recomendo que você não utilize o WhatsApp nem as redes sociais. Você pode trabalhar, você pode estudar, você pode praticar o que você precisa fazer, mas você não pode usar as redes sociais nem o WhatsApp. E aí você vai falar assim, Michel, você enlouqueceu de vez. Isso é impossível. Pessoal, até 10 anos atrás, muita gente nem usava a internet. Né? Usava para pouquíssimas coisas. Claro, com o advento do celular e todas as melhorias que a internet oferece, né? Agora temos acesso mais rápido, tudo funciona melhor. É óbvio que a gente se sente obrigado e se sente uma utilidade, né? Usar o celular. Só que a gente não está sabendo usar o celular direito. E eu vejo que muitas pessoas acabam utilizando de forma incorreta. Quase que um viciado, né? A pessoa não consegue abrir mão. E é esse pensamento que provavelmente você está tendo. Você está pensando assim, eu não consigo. Já está gerando ansiedade em você, porque eu estou te pedindo para não usar o celular durante 8 horas. Nem é o dia inteiro, hein? Eu tenho um pensamento que tudo que a gente não consegue controlar, nós nos tornamos refém. Né? Então, por exemplo, se a gente não consegue controlar esse sentimento de ansiedade por conta, não consigo ficar sem o celular, não consigo. Essa frase. Na realidade, nós nos tornamos refém desse comportamento, desse hábito, desse instrumento. Então, quando a gente fala, não consigo viver sem meu celular, você está se tornando refém dele. Então, você tem que pensar em formas diferentes de não ser refém, de não precisar usar o celular. Por que você se sente tão obrigado a fazer isso? E olha, eu estou dizendo que eu vou fazer esse desafio e eu fico sem o celular durante 8 horas. As primeiras 8 horas do dia. Não quer dizer o dia inteiro. Então, eu faço esse exercício. E aí, eu quero que você também aplique isso em todas as outras áreas da sua vida. Tudo que você está falando, eu não consigo, eu recomendo que você também se force, né? Reflita sobre esse não consigo e confronte isso. Vai lá e faz. Isso vai te tornar mais antifrágil, isso vai te tornar mais resiliente e, óbvio, vai se tornar uma pessoa mais criativa que encontra soluções ao invés de criar desculpas, ao invés de criar
reclamações, ao invés de criar obstáculos. Isso acaba te ajudando a se desenvolver como profissional, como pessoa, como marido, como esposa, né? Então, tipo, como filho, como pai. Então, isso tudo é uma forma de você mudar os seus comportamentos e a sua forma de pensar, para se tornar mais antifrágil, mais criativo. Esse exercício, e eu considero esse exercício mais difícil do que os outros dois, tanto que eu coloquei ele como o terceiro exercício, vem aqui para exatamente te trazer mais uma reflexão do quanto você está viciado, do quanto você está refém de um instrumento que tem excelentes utilidades, que nós não vamos abrir mão de viver deles, mas que a gente tem que parar de falar que a gente não consegue viver sem ele, que a gente tem que perceber o quanto a gente está viciado e o quanto ele também influencia negativamente nos nossos comportamentos, na nossa qualidade de vida, na nossa qualidade de sono, nos nossos hábitos gerais. Esse é o desafio de hoje. Você vai ficar sem usar a internet, né? Essa que é a ideia, durante as primeiras 8 horas do dia. Então, quando você acordar, a partir do momento que você acordar, somando as 8 horas, você não pode usar a internet no seu celular. E eu recomendo que não use o WhatsApp e nem as redes sociais no computador, se você for usar. Ah, Michel, mas pô, eu trabalho com vendas, eu atendo cliente. Comunique-os. Comunique-os. Arranje alguém para trabalhar no seu lugar durante as primeiras 8 horas do dia. E eu vou te dizer, muitas pessoas vêm com essa desculpa que não conseguem e, na realidade, elas só não querem se colocar nesse desafio, elas só não querem confrontar isso. Porque existem inúmeras maneiras de resolver essa questão. É só uma questão de você querer resolver isso. Deixa seu like no vídeo, compartilha com outras pessoas os primeiros desafios. Eu acredito que esses 3 desafios irão te ajudar muito em relação a se tornar mais criativo, a se tornar mais positivo, mais otimista, né? E vai te ajudar a ser um solucionador de problemas e, claro, um protagonista da sua própria vida. Você vai começar a construir autorresponsabilidade sobre tudo que está acontecendo na sua vida a partir desses 3 simples desafios. Então, esse é o vídeo de hoje, esse é o terceiro desafio. Vai lá e faz. Não esquece de deixar seus comentários sobre como está sendo fácil ou difícil, o que você aprendeu, porque eu quero aprender também com você, que todas essas reflexões que eu trago trazem muitos aprendizados, não só para mim, mas para todas as pessoas que estão acompanhando o canal. Até amanhã!